Olá, meu povo. Eu espero que esse vídeo encontre você bem. Eu sou o Felipe, você pode me chamar de Chu, e aqui nós falamos sobre livros. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito do livro O Sol Ainda Brilha, do Anthony Ray Hinton. Ele é um cara que foi condenado e passou 30 anos no corredor da morte por crimes que ele não cometeu. Antes da gente conversar propriamente a respeito do livro, clica aí no curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comenta aí se você já leu esse livro, se você quer que eu faça resenha de algum outro livro, se você quer que eu leia, quer me sugerir algum outro livro para ler, fica à vontade para fazer seus comentários, para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Dois crimes muito parecidos. Aparentemente, um serial killer estava à solta, assombrando a cidade. A polícia precisava dar uma resposta. A imprensa pressionava, a sociedade pressionava a polícia para que eles dessem uma resposta. E em tudo isso, o Anthony estava em seu trabalho. Uma terceira tentativa de homicídio, que era uma espécie de latrocínio, assim, um roubo seguido de assassinato. Numa terceira tentativa, a pessoa que sofreu o golpe acabou sobrevivendo. E essa pessoa reconheceu o Anthony como o culpado, como o autor do crime. Todavia, o Anthony estava trabalhando nesse momento. Ele trabalhava numa fábrica no período da noite, da madrugada, e ele estava trabalhando. Então ele ficou tranquilo, porque tinha um ponto assinado, tinha segurança na empresa dele, tinha várias testemunhas de que ele estava trabalhando. Ele falou, não preciso me preocupar com essa acusação, porque não tem como eles provarem nada contra mim. Até que um dia o Anthony estava na casa da mãe, o Anthony morava com a mãe dele, e a polícia chegou para prender o Anthony e fazer uma busca na casa da mãe do Anthony. Eles encontraram um revólver e levaram o Anthony preso, porque a pessoa que tinha sofrido a tentativa de assassinato tinha reconhecido o Anthony como o culpado do crime. Quando a polícia chega para buscar o Anthony na casa da mãe, eles fazem uma espécie de busca e apreensão e eles encontram uma arma. O Anthony mais uma vez fica tranquilo, porque aquela arma nunca tinha sido disparada. A arma estava suja, estava com poeira. Então ele ficou tranquilo, essa arma nunca disparou, eu estava trabalhando, eu tenho testemunhas de que eu estava trabalhando, então não vai ser um problema para mim, tanto essa arma quanto essa acusação. Mesmo assim, o Anthony foi levado preso. Aí começam os verdadeiros problemas do Anthony. Quando o Anthony vai prestar o depoimento e vai falar com a polícia assim, a respeito de dar o depoimento dele, o policial pergunta para ele, você sabe o que é pena capital? Pena capital é a pena de morte nos Estados Unidos. E ele fica sem resposta assim, e o policial fala para ele, a pena capital significa que se você não tem capital, se você não tem dinheiro, você vai sofrer uma pena. E ele falou novamente, né? Mas eu estava trabalhando, eu tenho o meu álibi, eu tenho os documentos assinados. E o policial falou para ele assim, não importa, a gente precisa de uma resposta para a imprensa, a gente precisa de uma resposta para a sociedade. A pessoa já te reconheceu como culpado, então já temos tudo encaixado, você já é o culpado, não importa como vai ser o processo mais. Durante o processo, o governo americano enviava um advogado para cuidar do caso do Anthony, para defendê-lo, só que eles enviavam uma verba muito pequena para o advogado.
Então o advogado não estava nem aí para defender ele ou não. E tanto para o advogado quanto para as provas que ele precisava juntar, né? Então o advogado contrata um perito para provar que os tiros não tinham sido dados pela arma do Anthony, da mãe do Anthony. Então o governo manda pouco dinheiro para que o advogado do Anthony contrate os profissionais para provar que o Anthony não participou. E ele contrata um perito para provar que as balas não tinham saído da arma da mãe do Anthony. Os tiros não tinham sido dados pelaquela arma. O perito prova aquilo realmente, só que no júri eles conseguem desconsiderar o perito, porque o perito tinha problema de visão. Então ele foi muito atacado no júri pela acusação e ficou muito frágil a defesa, porque o perito que provou que aquelas balas não tinham saído daquela arma tinha problema de visão. Então o Anthony foi condenado à morte na cadeira elétrica. E ele vai pro corredor da morte. Então quando ele vai pro corredor da morte, ali começa toda a luta dele para provar que ele era inocente, para provar e para conseguir novamente a sua liberdade, né? Todas as pessoas o abandonaram, consideraram o culpado, porque se a justiça condenou, ele provavelmente era culpado mesmo. E as únicas pessoas que acreditaram nele foram a sua mãe e um amigo chamado Lester. Esse amigo é o cara que assim, todo mundo precisava na vida ter um amigo igual o Lester. Durante os 30 anos que o Anthony ficou preso, o Lester não faltou uma visita sequer. Todo dia de visita, toda semana, o Lester estava lá para visitá-lo. E não é um caso da penitenciária ser na mesma cidade. Ele fazia uma viagem grande de horas de carro para conseguir estar lá e fazer a visita ao amigo. Mesmo depois que casou, mesmo depois que teve filhos, ele continuou visitando, continuou junto com o amigo, acreditando na inocência do amigo e fazendo tudo que era possível, tudo que estava ao alcance dele para que o amigo saísse da cadeia e conseguisse provar a sua inocência. Então aí começa toda a burocracia do Estado para invalidar as provas contrárias à acusação do Anthony. Então toda vez que o Anthony apresentava uma prova nova, geralmente essa prova envolvia a arma, para provar que aquela arma não esteve presente nos 2 assassinatos do qual ele foi acusado. E quando chegava na mão do juiz, o juiz falava: não, essa prova já foi avaliada, não é um elemento novo, então não tem motivo para a gente reabrir essa discussão. E mantinha a condenação do Anthony. E ele ficou por 14 anos nessa luta, assim. Então ele ficou nessa luta na cadeia, e durante o tempo em que ele ficou na cadeia, ele começou um clube do livro. Ele pediu ele acabou fazendo amizade com os carcereiros, com todo mundo da penitenciária. As pessoas entenderam que ele era um cara muito bom de coração e acabaram liberando que ele fizesse uma espécie de clube do livro com seus amigos ali do corredor da morte, né? Só que isso acabou no futuro desanimando, porque ele via os amigos que estavam com ele ali no clube. Aí daqui a pouco chegava o dia de ir para a cadeira elétrica, enfim, foi diminuindo o número de pessoas e acabou desanimando esse clube do livro, né? Então, depois de 14 anos de apelação do próprio Anthony, assim, gastando os seus recursos que ele nem tinha, da família e tudo mais, surgiu uma organização não governamental que cuidava dessas coisas de justiça não aplicada ou aplicada de maneira incorreta, e resolveu pegar o caso dele e fazer apelações. Essa instituição trabalhou com ele pelos próximos 16 anos, sem deixar ele desanimar, sem deixar ele esmorecer.
trabalhou mais 16 anos para que finalmente ele pudesse ganhar a sua liberdade. Mas sempre apelando, trazendo novos peritos, novas provas e a justiça protelando, né, esse julgamento ou dizendo que essa prova já tinha sido analisada e que ela não precisava ser avaliada de novo. O juiz que condenou o Anthony, ele escreveu um livro antes de morrer. E nesse livro, ele escreve que só de olhar para o Anthony, ele sabia que o Anthony era culpado. Então, você vê que ele estava já muito predisposto a condenar o Anthony por esse crime. Um dia, essa organização chega para o Anthony e fala, olha, a gente pode continuar o seu processo do jeito que está, tentando apelações aqui na Justiça do Alabama e correndo o risco deles ficarem protelando a gente pro resto da vida, ou a gente pode tentar ir direto para a Suprema Corte. Só tem um problema. Se você perder na Suprema Corte, não tem mais apelação e a sua sentença de morte vai ser executada. Então, depois de refletir um tempo, o Anthony acabou decidindo por ir à Suprema Corte. E eles já tinham provas de 3 peritos diferentes de que a arma utilizada, a arma da mãe do Anthony, não tinha sido utilizada em nenhum dos 2 crimes. Na verdade, cada crime que tinha acontecido, que ele tinha sido acusado, tinha sido cometido por uma arma diferente. E eles já tinham essa prova, esse conjunto de provas. Eles levaram essas provas à Suprema Corte Americana e o Anthony, depois de 30 anos, acabou conseguindo a sua liberdade. O governo americano ainda se negou a aposentar o Anthony ou a pagar uma indenização ao Anthony. Então ele ficou 30 anos na prisão e ainda saiu sem o direito de ser aposentado ou de receber uma indenização do governo. Então, assim, todo o tempo em que ele está na cadeia, ele se preocupa com essa questão da leitura, ele lê bastante, e ele, com essa questão da leitura e com a questão da imaginação, ele consegue viajar e nas palavras dele, ele consegue se imaginar fora da cadeia. Então, depois que ele consegue a liberdade dele, ele vai para a casa desse amigo Lester, e o Lester dá uma cama normal para ele dormir, e ele acorda desesperado no meio da noite e vai para o banheiro, se tranca no banheiro, porque era um local com um tamanho próximo da cela onde ele dormia, e ele estava acostumado a dormir no chão e num espaço pequeno, né? Então ele volta para uma cela, assim, entre aspas, né, no banheiro, se tranca ali e dorme, porque ele não conseguia dormir, a princípio não conseguia dormir no quarto, né? Em outra ocasião, ele sai com o Lester e eles vão a um restaurante. E o Lester convida ele para sentar e ele pergunta, não, vamos pagar primeiro. O que aconteceu? Por que a gente não vai pagar? O Lester fala para ele, não, eu já paguei. E ele fala, cara, eu não vi você tirando dinheiro de lugar nenhum, eu não vi você... Não, paguei no cartão. Que cartão, cara? O que é isso? Então ele percebeu que esses 30 anos que ele passou na cadeia, uma série de tecnologias surgiram, muita coisa foi inventada que ele perdeu, que ele simplesmente não conhecia. Ele não conhecia o GPS, ele não conhecia o telefone celular, não conhecia o cartão de crédito. Então toda essa tecnologia, a era da tecnologia, nasceu enquanto ele estava na cadeia, né? Então quando ele saiu, ele sentiu muito essa diferença, assim, da era tecnológica para a era que ele vivia, né? Então depois que ele sai da cadeia, ele tem essa coisa ainda de lembrar como é a rotina da cadeia. Ele lembrava os dias que era servido peixe, que horas que as pessoas acordavam. Na verdade, ele acordava às 3 horas da manhã e se preparava para tomar o café, que era a hora que ele acordava no corredor da morte. Então ele diz que, mesmo agora que ele está livre, ele tem a impressão de que a mente dele era mais livre enquanto ele estava na cadeia do que agora.
porque ele tem tanto medo de que alguma injustiça desse tamanho ocorra com ele de novo, que ele precisa sempre estar avisando as pessoas, ligando para as pessoas e avisando: ah, eu tô aqui, tô em tal lugar, tô fazendo X coisa. Ele tenta passar de propósito em ruas que tenham câmera, para que as câmeras filmem ele tenha um álibi. Ele diz que ele tem essa necessidade de criar um álibi para ele todo santo dia, porque ele sempre acha que as pessoas são maldosas e em algum momento as pessoas vão acabar cometendo novamente alguma coisa contra ele. O Anthony então começa a falar muito a respeito da luta pela justiça. Em média, 1 a cada 10 condenados à morte nos Estados Unidos é inocente e sem chance de se defender. O Anthony fala muito a respeito da valorização das coisas pequenas. Ele fala que quando ele saiu, assim, o fato de poder caminhar, para ele era uma maravilha. Ele caminha todo dia de manhã, caminha 5 quilômetros, 7 quilômetros, 10 quilômetros. Ele caminha o quanto ele quiser caminhar, ele caminha o quanto ele se sentir bem para caminhar, pelo simples fato dele poder caminhar. Ele diz que quando ele tomou chuva pela primeira vez, ele chorou, e que toda vez que chove, ele sai correndo para tomar chuva, porque ele passou 30 anos sem poder tomar chuva. Então, o Anthony passou a ser um defensor em busca do fim da pena de morte, e o defensor para que todo mundo tenha direito de ser bem julgado, de que o seu crime ou não crime seja julgado de maneira justa, para que todo mundo tenha direito a uma ampla defesa de verdade. A história do Anthony é muito arrebatadora, assim. O livro é arrebatador. É impossível você ler a história do Anthony e não se sentir ali dentro, sabe? Não começar a torcer por ele, mesmo sabendo que a história já aconteceu. É impossível você não se revoltar com o que aconteceu antes. Então é um livro que ele é um livro arrebatador, assim, é um livro que vai com certeza te prender. É uma história triste, mas muito verdadeira e muito arrebatadora, assim. É um livro que para fazer a gente refletir muito a respeito do julgamento que a gente tem a respeito das pessoas que a gente acredita que cometeu um crime, que nos ensina a olhar as pessoas de uma maneira diferente, a olhar até mesmo as pessoas que a gente considera criminosas de uma maneira diferente. Então é isso. Se você gostou dessa resenha, comenta aí se você já leu ou tem vontade de ler esse livro. Comenta aí, curte, compartilha com seus amigos. Por hoje é só. Um abraço.